Minha vizinha idosa começou a criar cobras no apartamento, agora todo o prédio vive com medo e ninguém pode fazer nada. Olá, eu sou o Miguel, sou síndico de um prédio grande, são mais de 200 apartamentos divididos em 3 blocos, todos em uma região bem movimentada da capital, cheia de lojas, bares e galerias comerciais. Sempre fui um síndico presente, daqueles que conhecem os moradores pelo nome, resolvem os problemas com rapidez e tentam manter tudo em paz. Mas nada me preparou para o que começou em 2020. Nada. Era uma tarde qualquer, daquelas em que tudo parecia calmo demais para uma cidade tão agitada. O clima estava abafado, as janelas do prédio abertas, e o grupo do condomínio estava mais movimentado do que o normal, mensagens sobre barulhos, sobre um vizinho doente, coisas rotineiras. Até que, de repente, recebo uma foto acompanhada de um áudio. Era a Flávia, moradora do 3º andar do bloco 1. A voz dela tremia. Ela dizia que estava indo tomar banho, descalça, quando viu uma cobra saindo do vaso sanitário, com a cabeça erguida como se estivesse observando o ambiente. Disse que gritou, correu do banheiro e trancou a porta, tentando manter distância daquele demônio escorregadio, como ela mesma disse. A mensagem dela misturava pânico e incredulidade. E o mais assustador, era o 3º andar. Sim. Uma cobra. No vaso. No 3º andar. Ela disse que saiu correndo, bateu a porta do banheiro com força e ficou trancada no quarto, tremendo da cabeça aos pés. A Flávia é uma mulher calma, que já passou por muita coisa, mas naquele dia a voz dela falhava como se fosse uma criança assustada. O áudio que ela mandou foi um misto de raiva, nojo, desespero e um certo tom de incredulidade. Como isso pode acontecer, gente? No centro da cidade? No 3º andar? E se eu não tivesse percebido tão rápido? Ela dizia, quase chorando. Alguns moradores tentaram minimizar, outros começaram a entrar em pânico. Mas eu sabia que, a partir dali, nada mais seria normal naquele prédio. A foto era tremida, mas mostrava claramente uma cobra com a cabeça para fora da privada. Quando cheguei no apartamento dela, já não tinha mais cobra, mas o chão do banheiro estava molhado, com marcas no piso. Pareciam rastros de algo que se arrastou. A hipótese mais provável? A cobra voltou pelo cano. Mas para onde ela foi? E se aparecesse em outro vaso? A notícia se espalhou tão rápido quanto a própria cobra. No dia seguinte, já estava no grupo do bairro, e até no jornalzinho local. Teve gente que parou de usar o banheiro por medo. E ninguém sabia de onde tinha vindo aquele bicho. 2 dias depois, o dono de um bar do outro lado da rua postou um vídeo nas redes sociais. A mesma cobra, segundo ele, saiu do ralo da cozinha. Ele filmou ela passando entre os freezers, deslizando silenciosamente por baixo das prateleiras, enquanto os funcionários assistiam, paralisados. O vídeo mostrava o momento exato em que a cobra levantou a tampa de um pequeno ralo e, com movimentos lentos e precisos, se arrastou pela cozinha antes de fugir pela janela aberta. Comentários bombaram nas redes. Um biólogo que comentou na postagem identificou como uma jovem sucuri, não venenosa, mas isso não tranquilizou ninguém. Pelo contrário, parecia ainda pior, se não era venenosa, era forte. E podia crescer. O dono do bar, em entrevista para um portal local, ainda comentou, ainda bem que nesse dia o restaurante estava funcionando só para teleentrega. Se tivesse cliente ali, sentado, isso viraria um escândalo. Eu mesmo fiquei sem chão. Fechamos a cozinha por 24 horas só para fazer uma higienização completa. Alguns dias depois, em uma conversa informal no corredor, quando os moradores ainda discutiam sobre as postagens nas redes sociais e tentavam encontrar explicações para a origem da cobra, Dona Maria, uma senhora de 82 anos, baixinha, de andar lento, sempre vestida com uma camisola florida e chinelos de pano, se aproximou do grupo. Ela não costumava participar dessas conversas. Não usava celular, não sabia o que era grupo de WhatsApp, e raramente era vista fora do horário do mercado. Mas naquele dia, com a maior naturalidade do mundo, ela interrompeu a conversa e comentou, como quem fala sobre o tempo. A fumaça escapou, foi uma cobra minha, filhote ainda, só 1,5 metros. Eu travei. Ela tinha acabado de confessar que criava cobras. Assim, com a maior naturalidade do mundo, no meio do corredor, na frente de vizinhos chocados, ela simplesmente jogou essa bomba e seguiu seu caminho como se tivesse dito que perdeu uma sacola no mercado.
Não houve alarde da parte dela, nenhum traço de arrependimento ou preocupação. Era como se estivesse contando que um gato fugiu pela janela. Aquilo me deixou em estado de alerta. Parecia que, para Dona Maria, conviver com cobras era tão comum quanto conviver com plantas ou pássaros. Só que cobras não são pássaros. E no apartamento. Fui bater na porta dela no mesmo dia. Eu ainda estava tentando entender se o que ouvi era real ou se tinha sido algum mal-entendido. Subi os 3 andares com o coração acelerado, o celular na mão, já pensando em gravar caso ela negasse. Parei na frente da porta 304, respirei fundo e bati 3 vezes. O silêncio que veio depois foi tão espesso quanto o ar abafado do corredor. Levei mais uns segundos, bati de novo. Então, finalmente, a porta abriu. Dona Maria apareceu. Estava com a mesma camisola florida de antes, o cabelo preso com uma presilha velha, e segurava uma xícara de chá como se nada no mundo pudesse perturbá-la. Me olhou de cima a baixo, sem surpresa, e antes mesmo que eu abrisse a boca, disparou. Se for por causa da cobra, pode ir embora. E com a mesma tranquilidade com que abriu a porta, ela fechou. Na minha cara. Sem elevar o tom, sem hesitar. Aquela frieza, aquela falta de preocupação com o que estava acontecendo ao redor, me deixou desconcertado. Era como se ela já soubesse que ninguém poderia impedir o que ela fazia ali dentro. Depois foi o zelador, Lucas. Ela até conversou com ele, mas não deixou entrar. Lucas, curioso, olhou por cima do ombro dela e viu algo, um aquário grande, com pelo menos 4 cobras dentro. Disse que o lugar tinha luz fraca, e que as cobras estavam agitadas. Era bizarro. Ele ainda comentou que ouviu um som esquisito, como um assobio grave, vindo de outro cômodo. Acionei o Ibama. Eles vieram, entraram no apartamento da Dona Maria. No final, um dos fiscais me disse: Senhor Miguel, está tudo regular. Dona Maria tem autorização e as cobras estão registradas. Nada podíamos fazer. Legalmente, ela podia continuar com os animais. Tentamos os advogados da imobiliária. A resposta foi desanimadora. Qualquer tentativa do condomínio de proibir ou limitar a criação dos animais, sem alterar a convenção, poderia nos render um processo. E o valor para alterar a convenção com aprovação de todos os blocos? Quase R$ 3.000 por morador. Impossível. E aí começou a sequência de episódios. Um morador viu uma cena que parecia saída de um filme de terror, uma cobra literalmente caiu da janela do 5º andar. Ele estava fumando na sacada quando viu algo balançar no ar e, em questão de segundos, o animal despencou, bateu no toldo do salão de festas, e em seguida, caiu direto dentro da piscina do condomínio, fazendo um estrondo abafado. Felizmente, não tinha ninguém na piscina naquele momento, mas a imagem assustou até os mais céticos. As câmeras de segurança registraram tudo em detalhes, o impacto, a cobra tentando nadar e, minutos depois, sumindo por uma das saídas de água. Foi um milagre não ter ninguém por perto naquela hora, e depois disso, várias famílias começaram a evitar as áreas comuns por puro medo. Outro dia. O cachorro de uma moradora do bloco 2 teve um surto no pátio, correu desesperado após farejar algo nos arbustos. A filha dela chorava dizendo que um bicho gigante tentou morder o cachorro. No canteiro, rastros claros no chão. O cachorro sobreviveu, mas agora só sai no colo. Outra vez. Um entregador se recusou a subir com um pedido, disse que viu uma cobra no hall de entrada do bloco 3. A imagem dele correndo aparece nas câmeras. Quando fomos ver, não tinha nada. A empresa de entregas incluiu o prédio numa lista de locais de risco. Alguns moradores passaram a ter que buscar comida na rua. Durante uma madrugada aparentemente tranquila, o alarme de uma loja de roupas na galeria ao lado disparou repentinamente, acionando a empresa de segurança. O proprietário foi chamado às pressas, pensando se tratar de um arrombamento. No entanto, ao chegarem e revisarem as imagens das câmeras de segurança, ficaram perplexos. Uma cobra de tamanho considerável deslizava lenta e silenciosamente rente ao vidro da vitrine. A criatura parecia inspecionar o interior da loja, sua língua se projetando em movimentos rápidos, como se farejasse algo. O vídeo foi compartilhado nas redes e viralizou rapidamente. O dono da loja, indignado, postou um desabafo dizendo que já havia avisado que o problema vinha do prédio ao lado, o nosso.
Disse que estava perdendo vendas, que o medo espantava clientes. Na semana seguinte, uma criança achou uma cobra enroscada no escorregador do parquinho. Era início da tarde, o sol ainda forte, e haviam várias crianças brincando por ali. Quando a menina viu o animal, gritou tão alto que ecoou pelos blocos. O parquinho se transformou num cenário de pânico, gritos, correria, pais pulando o gradil para tirar os filhos às pressas. A cobra estava enrolada, mas viva, e parecia reagir aos movimentos. A mãe da menina gravou um vídeo imediatamente, em prantos, dizendo que se algo acontecesse com seu filho ou qualquer criança ali, ela processaria o condomínio inteiro. O vídeo circulou rapidamente entre os grupos do bairro, gerando uma onda de indignação. No dia seguinte, por precaução, as crianças foram oficialmente proibidas de frequentar o playground, o que gerou revolta entre os moradores. Poucos dias depois, a interdição foi oficializada com uma placa e correntes, isolando o espaço. Até os prédios vizinhos se manifestaram contra a gente, e muitos começaram a associar nosso condomínio a um risco sanitário. Outro caso impactante foi quando um técnico de internet abandonou a instalação de fibra no meio do serviço porque viu uma cobra pequena, de uns 30 centímetros, na caixa de energia do térreo. Mas o mais preocupante não foi apenas a presença da cobra. Ao abrir a tampa da caixa, ele encontrou o que parecia ser um ninho improvisado, com ovos pequenos e brancos cuidadosamente agrupados em um canto, protegidos por folhas secas e restos de papelão. O técnico saiu correndo do local, se recusando a continuar o trabalho. Disse que jamais havia visto algo assim em área urbana e recomendou que ninguém mexesse lá até a chegada de um biólogo. O serviço ficou incompleto por uma semana, e vários moradores ficaram sem internet em home office, acumulando prejuízos com trabalho interrompido. O custo do reagendamento e da manutenção emergencial foi jogado no condomínio. Quando mostramos isso a Dona Maria, ela deu um sorriso e disse: "A natureza sempre se adapta." Sem provas diretas de ligação com as cobras dela, o Ibama novamente nada fez. Para fechar com chave de ouro, Alberto, namorado da Flávia, encontrou Dona Maria no elevador por volta das 6 da tarde, no horário de maior circulação. Eles já vinham trocando farpas nos corredores havia semanas, desde que Flávia passou a evitar usar o banheiro. Ela estava tão traumatizada com o que aconteceu que mantinha a porta do banheiro chaveada o tempo todo, mesmo quando estava em casa. Desenvolveu uma espécie de fobia, só usava o banheiro se alguém estivesse por perto, às vezes até falava com a mãe por chamada de vídeo enquanto entrava. Colocou um peso em cima da tampa do vaso sanitário, instalou uma luz extra no teto e passou a manter o ambiente seco, limpo, como se isso pudesse impedir que outra cobra aparecesse. Mas o medo não diminuía. Ela começou até a tomar banho em horários alternativos, tarde da noite ou muito cedo, quando sentia que o prédio estava mais silencioso. Era visível como o episódio tinha deixado marcas profundas. Alberto, indignado com tudo o que vinha acontecendo, perdeu a paciência. Testemunhas disseram que ele começou a discutir em voz alta, dizendo que ela estava transformando o prédio num ambiente inabitável, que ninguém aguentava mais viver com medo, e que ela era culpada por todos os transtornos. Dona Maria, por outro lado, manteve-se impassível, olhando nos olhos dele, e disse calmamente: "Você não tem o direito de me ameaçar só porque tenho mais coragem que os outros." A situação ficou tensa. Vizinhos ouviram os gritos, alguns saíram dos apartamentos. Dona Maria então, discretamente, acionou a polícia. Em menos de 20 minutos, uma viatura chegou. Mesmo com relatos divididos, Alberto foi retirado algemado, sob os olhares incrédulos dos moradores. Flávia tentou impedir, chorando, dizendo que ele só estava exaltado. Mas não adiantou. Dias depois, ele recebeu uma liminar proibindo sua entrada no prédio. Nem mesmo para visitar a namorada. Já a Dona Maria? Continua vivendo normalmente, com suas cobras, com sua rotina intocável. É como se nada tivesse acontecido. Como se, dentro do prédio, a selva tivesse vencido o bom senso. Hoje, 3 anos depois, eu continuo sendo o síndico desse lugar. Algumas cobras sumiram, outras nasceram. As denúncias pararam porque as pessoas cansaram. Algumas se mudaram. Outras vendem seus apartamentos por menos do que pagaram. A imagem do prédio ainda está completamente queimada. E Dona Maria segue ali. Aquela porta silenciosa no fim do corredor. Com luzes fracas acesas por trás da cortina. Com aquele aquário sinistro. E o som sutil,
abafado, de algo rastejando. Às vezes parece que as cobras aumentaram. Às vezes, ouço barulhos no forro do teto. E me pergunto, será que elas ainda estão apenas no aquário? Eu não sei mais o que fazer. Já tentei agir como síndico, como vizinho, como ser humano sensato, mas tudo parece insuficiente. As autoridades não fazem nada, os órgãos ambientais lavam as mãos, os advogados dizem que não há o que ser feito. E enquanto isso, moradores vivem com medo, famílias se mudam, e o prédio, que um dia foi exemplo de convivência e organização, virou um lugar evitado até por entregadores. Se alguém aí fora souber o que fazer, ou tiver passado por algo parecido, por favor, deixe nos comentários. Talvez a sua sugestão seja a única saída que nos resta. Atualização. Depois de tudo o que aconteceu, tomei uma decisão difícil. Vendi meu apartamento e fui morar em outro bairro, mais afastado, mas muito mais tranquilo. Cansei de tentar lutar contra algo que claramente estava acima de mim, acima do bom senso. A sensação era de estar tentando esvaziar o oceano com um balde furado. A cada novo episódio, a cada nova frustração, fui perdendo as forças. A última assembleia aconteceu semanas antes da minha saída. Flávia, mesmo ainda abalada com tudo o que passou, foi eleita nova síndica. Ela disse que queria tentar fazer a diferença, que não ia desistir do prédio como eu desisti. Mas até onde eu sei, mesmo ela, agora no cargo, está de mãos atadas. A situação permanece a mesma, com a Dona Maria intocável e as cobras, cada vez mais parte da paisagem daquele lugar que, um dia, eu chamei de lar. E como se tudo isso não bastasse, pouco tempo depois que saí, fui informado de que Dona Maria entrou com um processo contra o condomínio, alegando difamação e perseguição pessoal, devido às denúncias feitas junto ao IBAMA e aos comentários espalhados pelos moradores. Para surpresa de todos, ela venceu. O juiz entendeu que houve um movimento coletivo para constrangê-la, e o prédio foi condenado a pagar uma indenização superior a R$300 mil. Esse valor foi parcelado em 24 vezes, e segundo me contaram, agora aparece mensalmente no boleto de todos os moradores, diluído junto às taxas condominiais. Não há como escapar, mesmo quem chegou recentemente ao prédio, sem ter participado de nada, paga por isso. Um castigo coletivo silencioso, que só reforça o poder que Dona Maria passou a exercer naquele lugar. Apesar de tudo, hoje me sinto aliviado por ter tomado a decisão de ir embora e deixar o cargo de síndico. Foi uma escolha difícil, mas necessária. Minha saúde mental melhorou, voltei a dormir tranquilo, e percebo que, às vezes, recuar também é uma forma de vencer. Comentário do curador. Esse é o tipo de história que parece ficção, mas dá pra sentir o desespero do Miguel em cada detalhe. O mais chocante não são só as cobras, mas a forma como a burocracia, a lentidão da justiça e a frieza das instituições criam um escudo invisível para situações absurdas. A Dona Maria transformou o prédio inteiro em refém do hobby dela, e ninguém conseguiu impedir. Cada tentativa de reação gerava punição, cada reclamação virava munição contra os próprios moradores. Ao longo do tempo, muitos desistiram, famílias que moravam ali há anos venderam seus apartamentos por valores muito abaixo do mercado, só para sair o mais rápido possível. Outros simplesmente se mudaram e deixaram os imóveis fechados, sem coragem nem ânimo para alugar. E os que chegaram depois, sem saber de nada? Esses enfrentam uma realidade dura. Descobrem tarde demais que o condomínio ficou mais caro por causa da indenização da Dona Maria, que há restrições veladas, que o prédio tem fama ruim no bairro. E quando tentam vender, enfrentam resistência dos corretores e desconfiança dos compradores. Não é apenas sobre cobras. É sobre viver com medo, sufocado pela impotência, num lugar onde o bom senso perdeu completamente a vez, e onde sair custa muito caro. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.